Oi, gente! Começando mais um Fer Me Explica hoje, num horário novo. Vamos ver como é que vocês acham, vocês deixam pra mim aí o feedback de vocês, se esse horário foi um horário melhor pra gente fazer esse Fer Me Explica. Então, como sempre, vou começar respondendo as perguntas que vocês já me enviaram. E aí, conforme for surgindo perguntas novas aqui durante a live, aí a gente vai respondendo, intercalando, pra dar tempo de responder todas as perguntas que vocês me enviaram, tudo bem? Bom, vamos começar com as perguntas que eu recebi do Facebook. Peraí. As perguntas. Deixa eu lendo primeiro essa aqui e aí depois a gente vai lendo as do Facebook, então. Vamos lá. A primeira pergunta foi... Vamos ver aqui. Só pra lembrar vocês, não esqueça de deixar o like de vocês, não esqueça de compartilhar para as pessoas conseguirem ver melhor a nossa live, isso chegar para mais pessoas, porque muitas vezes as dúvidas que vocês deixam, para vocês podem até ser coisa boba, mas são dúvidas que outras pessoas ficam com receio de mandar, então acaba ajudando muita gente. Então quando vocês deixam o like de vocês ajudam a distribuir para mais pessoas a nossa live. Vamos lá. A primeira pergunta foi da Suzy. A Suzy mandou assim: tenho dores na nuca, é um sintoma da enxaqueca? Pode ser, Suzy. O que acontece? Em alguns casos, as pessoas sentem que a dor da enxaqueca começa subindo pelo pescoço até alcançar a cabeça. Mas pode ser também um caso de cefaleia tensional. Fer, como que a gente vai saber se é uma enxaqueca ou se é uma cefaleia tensional? A gente vai dar uma olhada em como são as características dessa sua dor, se é uma dor mais pulsada, se é uma dor mais em aperto, se ela costuma acontecer de um lado só da cabeça ou dos dois. E a gente também vai observar se ela vem acompanhada com náuseas, vômitos. Normalmente, quando vem acompanhada de náuseas e vômitos, tá mais relacionada a uma crise de enxaqueca do que uma cefaleia tensional. Mas, independente das duas causas, você pode dar uma olhadinha na última live que eu fiz sobre automassagem. E aí tem várias formas de você ajudar a aliviar essa dor, principalmente cervical, porque eu dei um enfoque também nessa região. Bom, vamos para a próxima pergunta. A Bruna comentou assim: Bruna Manu, eu tive a pior crise da minha vida há um mês. Tem épocas que tem enxaqueca toda semana e às vezes demora bastante. Por que isso acontece? Bom, Bruna, funciona da seguinte forma. Quando você tem os fatores ambientais ou internos que contribuem para o surgimento da crise, aí você vai ter crise. Então pode ser que, por exemplo, teve um mês que você teve um nível de estresse mais baixo, teve um mês que você não saiu tantas vezes para ir num barzinho, por exemplo, então você não tomou cerveja, você não comeu tanta fritura, pode ter relação com... Teve um mês que você tava em época de prova na faculdade, por exemplo. Então você dormia menos, você tava mais ansiosa, mais estressada. E aí você vai ter uma frequência maior de crises. Então é por isso que as crises variam tanto. Porque não existe um padrão, né, para as crises. Embora existam fatores, desencadeadores que possam ser fixos em você, a variação dos níveis desses desencadeadores podem fazer com que a crise surja ou não. Tá? Vamos lá. A Lisa Dias. Peraí. A Kátia mandou assim: tem enxaqueca toda semana também. Por que isso acontece? Então, Kátia, é importante, se você não tá sabendo ainda identificar o que tá desencadeando essa sua crise, o que tá em desequilíbrio no seu organismo, a primeira coisa que você precisa fazer pra ontem é um diário de enxaqueca. Fer do céu, não sei fazer isso, já ouvi falar, mas não sei fazer. Vai na minha bio, tem um link, você clica lá, manda o seu e-mail e entra no seu e-mail pra você ver, tá? Você vai receber um diário, você começa a preencher esse diário e nesse diário tem perguntas relacionadas a diversos fatores que, quando em desequilíbrio, causam a enxaqueca, né? Levam às crises de enxaqueca. Então essa é a principal e a melhor forma pra você começar a entender por que você tá tendo essas crises com tanta frequência. Agora a Lisa Dias disse: depois que minha enxaqueca vai embora, a vontade de vomitar fica até no outro dia. O que fazer para isso não acontecer? Lisa, isso é ainda a crise de enxaqueca. Vamos lembrar que a enxaqueca ela tem 4 fases, tá? Então a gente tem a fase antes da dor, aí tem a fase da aura, que nem todo mundo tem,
tem a dor de cabeça em si da enxaqueca e até 2 dias depois que a dor de cabeça vai embora, você pode sentir essas alterações. Não só essas, mas você pode sentir além do enjoo, uma irritabilidade, um cansaço intenso, a alodínia, né, aquele aumento da sensibilidade, principalmente no couro cabeludo. Então, essas são alterações que normalmente vêm mesmo, que a gente chama de pós-dromo. Como que a gente faz para evitar o pós-dromo? A gente tem que evitar a crise, tá? O início da crise. Então, se a gente não consegue evitar o início da crise, a gente com certeza vai ter o pós-dromo, a gente não consegue evitar um sem evitar o outro, tá bom? Aí eu vou ler uma pergunta aqui do Insta que já mandaram. A Luana perguntando, frio pode desencadear enxaqueca? Pode. Alterações climáticas, não necessariamente só o frio. Então, às vezes tá muito frio e de repente faz muito calor. Pode ter uma crise de enxaqueca também. Lembra que o corpo de quem sofre com enxaqueca, o cérebro dele, ele é muito sensível, né? O nosso cérebro é muito sensível. Então, qualquer alteração, se a gente já tem um outro componente basal que já tá no limite, pode desencadear a crise. Fer, não tô entendendo. O que você tá querendo dizer? Eu tô querendo dizer que, por exemplo, se você teve crise hoje, por exemplo, porque esfriou, quer dizer que tinha um outro fator no seu organismo que já tava no limite para desencadear a crise. Normalmente, estresse, ou má qualidade do sono, ou alteração na hidratação, ou alterações de alimentação, ou falta de atividade física. Normalmente, esses são os 5 principais fatores que podem estar em desequilíbrio no seu organismo. E uma vez que ele está em desequilíbrio, aí qualquer outra alteração que leve a um desequilíbrio no seu cérebro, juntam 2 fatores e aí vem uma crise, tá bom? Vamos lá, a próxima pergunta. A Natasha comentou assim. Tem dias que eu sinto muita pressão na cabeça e uma dorzinha atrás e na lateral, que incomoda até quando deito ou coloco a mão. Às vezes parece que tem um coração na cabeça. Por que isso acontece? Bom, essa sensação do coração na cabeça, muitas de vocês já devem ter tido. Comenta aqui se vocês também têm essa impressão. Isso tem a ver com as alterações dos vasos, do calibre dos vasos, que acontece durante a crise de enxaqueca. E aí dá essa sensação de pulsação. Essa dor pulsada, ela é bem característica da enxaqueca mesmo, tá? Agora, você comentar comigo que às vezes pôr a mão na cabeça só ou deitar piora a dor, é o que a gente chama de alodínia, que você tem um aumento da sensibilidade, principalmente do couro cabeludo, mas ela pode acontecer em outras partes do corpo também, e o seu cérebro passa a entender estímulos que normalmente não são entendidos como estímulos dolorosos, seu cérebro passa a entender dor. Então, até um carinho, prender o cabelo, a água do chuveiro caindo na cabeça, pode gerar dor. Isso é o que a gente chama de alodínia. Fer, tem um tratamento específico para alodínia? Não. Da mesma forma que também não tem para aura. Como que a gente controla? A gente precisa diminuir a frequência das crises. Enquanto a gente não diminui a frequência das crises, essas outras alterações, que também são muito incômodas, vão continuar presentes. Deixa eu ler alguma das perguntas aqui que alguém colocou. Por que a enxaqueca ataca mais antes e durante a menstruação? A Nara perguntou. Nara, isso acontece por conta das alterações dos níveis hormonais. Antes da gente menstruar, acontecem as alterações dos níveis de estrogênio. E aí, isso pode desencadear a crise. E aí, depois, a gente menstrua e depois voltam a acontecer as alterações de novo. Os níveis vão subindo e aí a gente vai ter essas alterações hormonais de novo. E por isso a gente pode ter a crise depois da menstruação. Normalmente, até 5 dias depois a gente pode apresentar, 5 dias antes também. Algumas mulheres apresentam também na ovulação. Por quê? Porque é o outro momento do ciclo onde a gente tem essas alterações hormonais. Essa é a relação. Deixa eu ler uma daqui. Deixa eu só pegar aqui uma do Face. Enquanto vai carregando, a gente vai lendo essa daqui. Tenho enxaqueca. A Ivanete comentou. Tenho enxaqueca. Dói muito do lado da cabeça. Chega a latejar. Meu pescoço trava. Tenho horror à claridade. E só Sumax Pro 500mg faz efeito. Aí a Carla comenta. Como você se sente com o Sumax? Ele é ótimo, porém eu sinto muita moleza e sono. Você se sente assim também? Bom, são 2 perguntas em uma, né? Bom, Carla, essa questão da moleza e sono pode ser um dos efeitos colaterais do Sumax, sim. Não são todas as pessoas que sentem esse efeito colateral, mas ele também não é raro não, tá? Ele é bem comum, na verdade, algumas pessoas apresentarem essa moleza, essa fraqueza quando utilizam o Sumax. A questão que a Ivanete falou, que ela só consegue melhorar com o Sumax e que o pescoço trava,
Ivonete, a primeira coisa que você tem que começar a colocar na sua rotina são os alongamentos matinais. Isso vai ajudar a diminuir a sua tensão cervical. Por quê? Porque esse aumento de tensão cervical, mesmo quando a gente está falando de enxaqueca, aumenta a intensidade da dor, além de poder proporcionar o início dessa dor. Tá? Então a gente tem que... Como que a gente vai começar a melhorar essa rigidez cervical? Através dos alongamentos matinais. Eu fiz um vídeo já com 9 alongamentos que eu faço todos os dias de manhã. Muita gente já começou a fazer. Se tem alguém aqui que já tá fazendo os alongamentos, comenta pra mim. Mas muita gente tem me mandado inbox dizendo que tem feito os alongamentos e a automassagem e tem sentido muita diferença na frequência das crises. Então esse é um passo que você pode começar a tentar fazer para melhorar a frequência dessas crises e diminuir o consumo desse Sumax. Deixa eu ler outra pergunta, tem uma outra pergunta grandona. A Carol colocou assim, ó. Não sei se tem a ver, mas problemas hormonais podem desencadear a dor? Ou seja, em um mês não tenho enxaqueca e no outro muita dor, enxaqueca, TPM horrível? Pode, tá? Então, principalmente se você não tem uma menstruação regular, né? Aí você vai ter mês que você vai ter uma forte crise e vai ter mês que você não vai ter. Agora, o que acontece? É o que eu tava explicando. Existem sempre 2 fatores. Um fator sozinho não desencadeia. Então, o que pode acontecer? Pode ser que você tenha até a menstruação regular, Carol. Então, todo mês você menstrua. Só que teve um mês que você menstruou e você tava num nível de estresse muito elevado. Você tava dormindo mal, você tava com problema no trabalho, ou você tava estressada com o marido, ou a casa tava um caos, e você tava mais estressada, e aí você dormiu mal. Pronto, você já juntou 2 ou 3 fatores, e aí as alterações hormonais, junto com esses fatores, vão desencadear a crise. Agora, pode ser que tenha um mês em que seja tudo mais sob controle. Foi um mês tranquilo, que não teve tanto estresse, você tá mais tranquila, tá conseguindo dormir bem, tá conseguindo comer direito, e aí você não tem aquela alteração que tá no limite para desencadear a crise. E aí vem só a alteração hormonal, e ela sozinha não é capaz de desencadear uma forte crise de enxaqueca. Por isso que eu falo, quando a gente faz as mudanças de hábito adequada, mesmo quando a gente tá falando de uma enxaqueca menstrual, a gente consegue diminuir a frequência e a intensidade, tá? Só com as mudanças de hábito. Então, essa é uma relação importante. Deixa eu ler mais uma das perguntas aqui do Insta. A Rose mandou assim: estou tentando cuidar da minha alimentação devido a muita enxaqueca que tenho, mas ainda tenho muitas dúvidas do que posso comer. Rose, faz um diário alimentar e faz um diário da enxaqueca. Fer, como assim? Começa a anotar tudo que você come em cada refeição e coloca a porção também. E aí você começa a observar. Bom, esse dia que eu comi isso, eu tive crise. Mas aí você olha lá no seu diário depois. Bom, mas esse dia eu dormi mal, esse dia eu briguei com meu filho, esse dia deu problema no trabalho. Bom, então não dá pra dizer que foi aquele alimento, porque teve outros fatores. Mas deixa o alimento lá com um pontinho de interrogação. No dia seguinte, você faz a mesma coisa. Quando a gente tem depois de uma semana, a gente já consegue enxergar quais fatores estão mais relacionados. Então, esse pode ser um bom caminho para você começar. Vamos lá. Deixa eu ler alguma daqui. A Tainara, do Facebook, colocou assim, ó. A miopia desencadeia de alguma forma a crise de enxaqueca ou problema de vista em geral, se a pessoa não usa óculos, pode desencadear a crise. A miopia está bastante relacionada também. A sua pergunta acaba dizendo de problemas de visão de uma forma geral, tá? Quando a gente força muito a vista, a gente força essa musculatura, na verdade, não só essa, né? Mas a gente força uma série de musculaturas da nossa cabeça e do nosso rosto que não deveriam ser forçadas. E aí, esse excesso de tensão nessa musculatura, quando acontece por um tempo prolongado, pode sim desencadear uma crise de enxaqueca. Então, quando que a gente vai perceber que tem uma relação? A gente vai perceber que tem uma relação quando essa dor começa a surgir normalmente só no final do dia, que a gente passou o dia inteiro na frente do computador, que a gente leu muito, ou que a gente foi pra faculdade, assistiu uma aula, tá? E aí veio essa forte crise de enxaqueca. Aí a gente tem que começar a prestar atenção, porque pode ter a ver com a sua visão, sim. Deixa eu ler uma das perguntas daqui. A Taninha colocou: mesmo com dor devemos fazer caminhada ou somente com dor leve? Bom, depende. Você sofre com enxaqueca ou com cefaleia tensional? Normalmente, quando sofre com enxaqueca, não sente uma ajuda tão grande fazer a caminhada. O que eu recomendo, durante a crise, tá, gente? O que eu recomendo para as minhas pacientes: se a dor for leve, faça sim a caminhada, tudo bem? Agora, se a dor for
moderada a intensa, aí a gente não faz. Agora, se a gente tá falando de cefaleia tensional, muitas pessoas melhoram da cefaleia tensional, né, da crise de cefaleia tensional com a atividade física. Então, fazer a caminhada ajuda, tá? Nos dois cenários, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é na ingesta hídrica, tá? Então, se você vai fazer atividade física, lembra que você vai perder líquido durante essa atividade física, então você precisa se hidratar mais. Falando em hidratação, vou fazer uma pausa para tomar minha aguinha aqui. Vou pedir para vocês deixarem o like de vocês para ajudar a chegar para mais gente a nossa live, enquanto eu me hidrato. Vamos lá. Deixa eu ler aqui. A Valquíria perguntando aqui: banana faz mal para quem sofre de enxaqueca? Olha, tem gente que tem banana como gatilho, tem gente que tem tomate como gatilho. Tava até respondendo nos stories, tem gente que tem o frango como gatilho. Então ele vai variar de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. Como que você vai saber se a banana te fez mal ou não? Comeu a banana, deu até 2 horas, você não entrou com os primeiros sintomas de enxaqueca, quer dizer que ela não é um gatilho, tá? Mas a gente, de qualquer forma, independente dela ser um gatilho ou não, o que a gente tem que observar? A frequência e a quantidade de banana que você come, tá? Então, se você come banana todos os dias, mesmo que ela não seja o gatilho, já não tá legal. A gente deveria, por exemplo, dar uma diversificada em frutas. Então, experimenta, por exemplo, comer uma maçã que tem baixo teor de frutose. Experimenta comer um abacate, que é rico em gordura boa, tá? Então, é importante você dar uma variada também. Bom, deixa eu ler mais uma aqui do Insta que mandaram. Sinto dor de cabeça, a Vitória mandou. Sinto dor de cabeça todos os dias. Tem dias que a dor está mais forte, tenho crises e vou pro hospital tomar injeção na veia. Já mudei a alimentação, é muito ruim acordar e dormir com dor. Já tomei vários medicamentos. Segundo o neuro, tenho enxaqueca crônica. Sinto dores na nuca, na frente e às vezes na lateral da cabeça. Cheiro de perfume, por exemplo, me incomoda. Claridade também. Mas com tudo isso, tenho que escolher viver. Sonho de consumo seria não sentir dor. Vi, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar os fatores que estão em desequilíbrio no seu corpo, que estão fazendo você ter tantas crises com tanta frequência, tá? Dormir e acordar com dor, gente, não é normal de forma alguma. A gente não pode entender isso como algo normal e se conformar com essa situação, tá? Porque tem saída sim. Fer, é fácil? Não, não é fácil. Exige muita dedicação, tá? Mas se você quer mesmo sair desse buraco que a enxaqueca te leva, principalmente quando ela se torna algo tão frequente, você precisa começar urgente a fazer um diário da enxaqueca para entender o que está desencadeando. A gente conversa sobre isso, tá? Porque não dá para viver desse jeito e é um relato que deixa a gente triste, né, de ver. Você comentar que tem que escolher viver, ou seja, né, é uma escolha que você tem que fazer, que é uma escolha muito difícil viver por conta da enxaqueca. Eu já estive nesse lugar tão ruim e dá para sair com as mudanças de hábito, com o suporte necessário, com as informações necessárias, dá pra sair desse lugar, tá bom? Vamos lá, deixa eu ler mais uma das perguntas aqui. Tô tomando anti só de progesterona pra não ter enxaqueca. A Ana, pois essa é uma indicação que muitos ginecologistas, e normalmente até o neurologista, acaba opinando nesse momento, mas é uma indicação que é bastante utilizada, tá? Para mulheres que sofrem com enxaqueca, principalmente enxaqueca com aura, o uso de anticoncepcionais só com progesterona, sem estrogênio, tá? Porque você diminui essas alterações desses níveis hormonais e aí você tende a diminuir a frequência e a intensidade dessas crises. Vai funcionar para todo mundo? Não. Tá? Algumas mulheres não respondem bem, justamente porque essa medicação pode apresentar alguns efeitos colaterais quando utilizadas a longo prazo. Eu tava conversando com uma ginecologista outro dia e ela tava me explicando que a gente pode apresentar alterações na pele quando utiliza o anticoncepcional só de progesterona por muito tempo. A gente pode apresentar alterações no cabelo, diminuição do libido, alterações no peso. Então, algumas mulheres acabam optando pelo DIU, por exemplo, que não apresenta esses efeitos colaterais. Mas isso vai depender muito de cada mulher e de cada organismo. A Rosângela colocou assim, o que fazer para diminuir o consumo de analgésicos, pois tenho dores de cabeça todos os dias e também tensão muscular no pescoço e ombros. Gostaria muito de parar de tomar medicamentos e viver sem dores. Rosângela, vamos lá.
A primeira coisa que a gente tem que pensar é, nesse caso, muito provavelmente a gente tá falando de uma cefaleia tensional, né? Você comenta muito de uma tensão. Primeiro passo pra gente diminuir o consumo de analgésicos não é simplesmente, hoje eu tomo 4 analgésicos, então amanhã eu vou tirar um. Não, porque você vai ter uma cefaleia rebote, você vai ter uma crise de abstinência e isso vai ser muito ruim. Então, antes da gente retirar esse analgésico, a gente precisa fazer as mudanças ambientais, a mudança no estilo de vida necessária. Fer, por onde eu começo? Nesse caso, comece com os alongamentos matinais e a automassagem. Quando você conseguir cumprir isso todos os dias, regrado, por umas 2 semanas, você já vai começar a apresentar melhora. Mas tem que ser todos os dias, sábado, domingo, feriado, não importa. Acordou, faz alongamento antes de sair da cama. Fez suas coisas, não sei o quê, no meio do dia ou então durante a noite, faça a automassagem. Fer, fiz 10 minutinhos de automassagem, resolve? Não. Principalmente quando você está começando, tá? É importante você fazer os 40 minutos de automassagem. Ai, Fer, mas é muito tempo, eu não vou conseguir fazer tudo isso, não. Parar 40 minutos pra ficar fazendo automassagem, tem coisa pra fazer. Mas aí você tem que ponderar o quê? Eu prefiro parar todos os dias, esses 40 minutinhos, pra cuidar dessa tensão e evitar o surgimento de uma crise, ou eu prefiro ficar de cama depois quando a crise surgir 2 ou 3 dias. Imprestável. A gente tem que ponderar e fazer essa escolha. Então, no seu caso, o que eu recomendaria seria, começa com a automassagem todos os dias pela manhã e, o alongamento todos os dias pela manhã e a automassagem no período de tarde/noite. Daqui 2 semanas, você já vai ter conseguido perceber uma melhora significativa na sua atenção, que com certeza vai impactar na sua cefaleia tensional. Bom, vamos lá. Deixa eu ver outra pergunta. Deixa eu ver se tem aqui no Face. A Andressa, é possível a enxaqueca crônica diária deixar de ser diária? A minha deixou. A minha era uma cefaleia crônica diária, então era todos os dias com muita dor, uma dor que era no nível 7, o basal dela. E aí, por exemplo, se eu carregava peso, se eu dormia mal, aí pronto, o negócio explodia e eu tinha que ficar de cama, tá? Hoje eu tenho dores muito esporádicas e eu vou falar pra você que eu sempre sei por que eu tive a dor. Então, assim, foi um dia que teve um dia que eu tive crise de dor porque eu resolvi que eu queria comer arroz 3 vezes na semana. Aí eu comi o arroz 3 vezes na semana e o excesso de carboidrato é um gatilho pra mim. Então eu comi arroz 3 vezes na semana e depois ainda comi macarrão. Pronto, né? Tira e queda. Não dá pra culpar o macarrão, não dá pra culpar o arroz. Mas a quantidade de vezes que eu consumi potencializa um processo inflamatório no meu corpo que vai me levar à dor. Né? Então, ou por exemplo, dormir mal. Putz, já sei, dormir mal, vou ter uma crise de dor. Mas não são mais dores diárias, justamente porque eu mudei o meu estilo de vida através das mudanças de hábito. Hoje eu consigo ter um controle. Hoje eu sei quando eu vou ter dor e quando eu tenho, eu sei por que eu tive dor. Né? Então eu consigo até me prevenir. Então chega o final de semana, nossa, esse final de semana eu vou dormir diferente, né? Eu vou dormir menos, por exemplo. Então eu já faço com que toda a semana seja extremamente equilibrada para que chegue no final de semana, eu enfatizo ainda mais aqueles hábitos saudáveis para aquela alteração no sono não ser suficiente para desencadear uma crise de enxaqueca. Vamos lá, deixa eu ler mais uma daqui. A Lívia colocou assim: Fer, estou observando isso, não só no momento das crises, mas também no dia a dia, dificuldade de compreender o que as pessoas estão falando comigo. Tem alguma coisa a ver com a enxaqueca? Grata por responder. Lívia, tem. Teve um estudo que foi publicado pela Unifesp, que eles observaram as pessoas que sofriam com enxaqueca com crise e sem crise. E eles analisaram a questão da atenção, da memória, concentração. E aí eles perceberam que mesmo fora da crise, as pessoas que sofrem com enxaqueca tinham um aumento de dificuldade na memorização, né? Então, de lembrar das coisas e também da compreensão de informações auditivas. Então, para as pessoas que sofrem com enxaqueca naquele grupo que foi estudado, é o único estudo que tem publicado sobre isso, tá? Eles observaram que as pessoas que sofriam com enxaqueca, mesmo fora da crise, quando você falava com ela tinha uma maior dificuldade em compreender essa informação falada, tá? Não lida, escrita. Falada, existia essa alteração de compreensão. Então, pode ser, o resultado sugere que seja uma alteração também da enxaqueca.
Aí a Ivone também comentou, tenho muito esquecimento, fico com vergonha, mas tô bem agora. Que bom, é difícil lidar com esse esquecimento, né? A gente esquece às vezes coisas tão óbvias que a gente fica em choque. A gente fica, nossa, como assim? Minha memória tá péssima, porque eu não lembro a data do meu aniversário, como assim? Pois é, mas pode acontecer, principalmente com o uso de alguns medicamentos. Por exemplo, o tupiramato é um remédio que tem como um dos efeitos colaterais essa alteração de memória. Muitas de vocês já relataram pra mim, se vocês estão aqui e tomaram tupiramato sentindo essa diferença, comenta aqui comigo. Deixa eu ler mais uma aqui do Face pra equilibrar, porque a gente tá com muita pergunta hoje. Se não der tempo de responder a pergunta de todo mundo, eu vou inbox e respondo pra vocês, ou então eu respondo no próprio post, tá? Deixa eu lá, a Mariara comentou assim: tenho enxaqueca com Laura desde criança, ela simplesmente sumiu por 9 anos, agora voltou. Tive 3 crises fortes e agora faz 20 dias, não deu mais. Existe uma explicação pra isso? Maiara, na verdade, é o que a gente comentou já no começo da live, alguns fatores não estavam surgindo nesse período. Então, pode ser que durante esse tempo você não teve algumas alterações de estresse, de sono, de alimentação, de hidratação, ou, por exemplo, foi alguma mudança de rotina, alguma mudança de trabalho, que pode ter feito com que essas crises voltassem. Faz essa reflexão, volta lá para aquele tempo atrás, para observar como que a sua vida era, o seu estilo de vida, como você se sentia e como é agora, tá bom? Provavelmente isso tem uma relação e isso vai ser importante para você fazer com que essa crise não volte mais, tá? A Lourdes mandou assim: problema na coluna cervical está ligado à enxaqueca? Pode ser sim, tá? Então é muito importante você investigar quando você vai passar com o neurologista. Normalmente ele pede uma tomografia, uma ressonância. Isso é importante pra gente observar até a presença de hérnias que podem estar relacionadas sim com a sua dor de cabeça, a sua enxaqueca. Fer, se eu tenho essa alteração estrutural mesmo, quer dizer que eu vou ter que viver pra sempre com dor? Não, porque muito provavelmente não é só essa alteração estrutural que está desencadeando dor. Então, quando a gente controla todos os outros fatores e você continua com essa alteração estrutural, que muitas vezes tem solução sim, tá? A gente consegue diminuir a intensidade e a frequência das suas crises, tá bom? Deixa eu terminar de ler essas daqui. Quais temperos naturais são bons para substituir os industrializados, tipo sazon, caldo de galinha? Bom, você pode fazer o próprio caldo de galinha em casa, né? Outros temperos naturais que você pode usar sal, pimenta do reino. Tem algumas pessoas que desencadeiam a pimenta do reino, então tem que observar isso também. Mas sal, pimenta do reino, cúrcuma é um bom... Além dele ser anti-inflamatório, ele é excelente para você usar nos temperos de frango, por exemplo. Gengibre também é bom, gengibre em pó. Você pode usar páprica. Todos essas especiarias, elas podem ser utilizadas, a não ser que algumas delas seja gatilho pra você, tá? Mas o que não é muito comum. Mas de uma forma geral, você pode utilizar essas especiarias pra temperar sua comida. Além da opção de fazer o próprio caldo de frango, caldo de carne, caldo de legumes caseiro. Se vocês quiserem, depois eu posso postar uma receita de um caldo de frango que dá pra fazer em casa. E aí você deixa congelado nos bloquinhos de gelo lá no freezer. Quando você quer utilizar, só coloca lá e temperinho saudável. Outra pergunta. Quando podemos considerar que a enxaqueca entrou em remissão? Bom, a Tônia perguntou, Tônia, a gente fala em remissão normalmente de uma enxaqueca em salvas. Uma enxaqueca em salvas, não, perdão, uma cefaleia em salvas. Cefaleia em salvas tem período de remissão, que é aquele período específico que ela não vai aparecer. Por quê? Porque a cefaleia em salvas tem períodos específicos em que ela aparece, normalmente. Normalmente na mesma época do ano. Se você teve agora esse mês, muito provavelmente no ano que vem, nesse mesmo mês, você vai apresentar de novo. Mas a cefaleia em salvas, ela é ela é uma dor muito intensa, com uma duração pequena e vários episódios. Então, assim, dentro desse mês, você teve vários episódios, tipo 8 crises rapidinhas, de dor muito, muito, muito intensa, com o olho inchado, com o olho lacrimejando. Aí a gente fala de uma cefaleia em salvas que existe período de remissão. Agora, da enxaqueca, a gente não costuma falar de período de remissão. O que pode acontecer é, se você, durante 6 meses, não apresentar nenhuma crise, aí normalmente os neurologistas começam a pensar na possibilidade de fazer uma retirada gradual do seu preventivo de crise, tá? Mas precisa de 6 meses sem nenhuma crise para começar a pensar na retirada gradual desses preventivos.
Outra questão, a Neia perguntando, qual a relação entre rinite e enxaqueca? Bom, a rinite, tudo que termina com it é um processo inflamatório. Todo processo inflamatório deixa o nosso corpo mais propenso a ter a enxaqueca. A questão da rinite também pode ter a ver com a questão dos espirros. A quantidade constante, repetida de espirros promove contrações na nossa musculatura que podem aumentar a tensão e podem levar a crises de enxaqueca. Bom, vamos lá. Deixa eu ler mais alguma aqui. A Silvana comentando que o Sumax não resolve. A Gladys perguntando como preencher o diário da enxaqueca quando tudo provoca dor. Se não durmo, tenho dor. Carboidrato dá dor. A falta dele também. Bom, Gladys, a primeira coisa, o diário da enxaqueca ele não vai analisar só alimentação e sono, tá? O segundo fator você coloca o carboidrato da dor e a falta dele também. Isso porque você deve estar falando da hipoglicemia. A questão é que carboidrato você está comendo, né? A gente tem que dar prioridade para carboidratos complexos, tá? Então, não os carboidratos refinados, não a farinha, não o arroz, tá? Mas é muito importante. Quando a gente já vai preencher o diário, já descrente daquilo, gente, a gente já diminui a chance daquilo funcionar pra gente. Só o fato da gente acreditar que aquilo vai ajudar, que aquilo vai ter um benefício, isso é cientificamente comprovado, é o que a gente chama de placebo, tá? A gente já consegue observar um começo de um caminho andado para uma melhora. Quando a gente começa um tratamento já não acreditando que ele pode funcionar pra gente, a repercussão que isso causa no nosso corpo é muito grande. Isso diminui a chance da gente ser efetivo naquilo. Deixa eu ler mais uma aqui. Tenho crise de enxaqueca com frequência. Às vezes a crise se espaça mais pelo motivo que você explicou hoje, a Grace contando. Mesmo assim, tenho pontos doloridos na cabeça o tempo todo. Isso é normal? É. O que acontece, Grace? Isso, eu até falei na outra live de automassagem, é o que a gente chama de pontos de tensão ou nódulos musculares, tá? Esses são acúmulos de tensão mesmo. Por quê? Porque a gente tem músculo na cabeça toda. E aí, a gente armazena tensão e estresse no nosso músculo. Então, se você fizer a última live de automassagem que eu fiz, dá uma olhada. Eu dou uma enfocada boa na cabeça justamente porque uma das meninas que me segue aqui me pediu essa live especial, tá? Então, você consegue fazer todos os dias essa automassagem, dar um enfoque maior na região da cabeça. E aí, com isso, você consegue melhorar essa tensão. Diminuindo essa tensão, você vai ver que não vai ser uma vez que você fez que esse nódulo vai sumir, tá? Mas com a constância, fazendo todos os dias, você vai ter uma diminuição dessa tensão. Consequentemente, as suas crises esporádicas vão se tornar ou mais esporádicas ainda, ou menos intensa. Com certeza você vai perceber uma dessas duas alterações na sua crise. Deixa eu terminar de ver aqui essa daqui. Bom, a Conceição mandou assim: tenho dor todos os dias, no pescoço e ombros, com muita tensão sempre, não aguento mais. Conceição, vai a mesma dica que eu acabei de dar pra Grace. Dá uma olhada na live de automassagem. Gente, como que a gente consegue controlar esse excesso de tensão e esse excesso de dor? Pescoço, ombros, costas e cabeça. Sempre com automassagem e o alongamento. Isso tem que ser uma rotina. Fer, mas eu fiz uma semana e continuou igual quando eu tive crise. Porque você fez só uma semana. Não desiste. É uma coisa que eu sempre comento aqui. A gente costuma dar pro medicamento 1 mês de teste. Até mais. Às vezes a gente dá até 3 meses de teste para um medicamento começar a fazer efeito. Por que a gente não dá essa chance para as mudanças de hábito? Que não tem efeito colateral, certo? Então tentem. Fez uma semana, não percebeu efeito, tenta mais uma semana. Agora, se você fizer 1 mês e não perceber melhora nenhuma, aí você me chama pra gente conversar. Porque aí é muito estranho, tá bom? Mas todo mundo costuma sentir uma melhora significativa com essas técnicas em menos de 1 mês, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui antes de eu terminar de ler. Estou usando duloxetina para enxaqueca. Qual a sua opinião? Bom, vai depender muito do seu organismo. Você apresentou algum efeito colateral? Você percebeu? Faz quanto tempo que você está utilizando? Você percebeu uma diminuição na frequência da crise? Ou uma diminuição na intensidade da dor? Essas são perguntas que você tem que fazer. É importante você relatar. Deixa eu ver. A Josi, todo mês, antes da menstruação chegar, tenho muita enxaqueca e a minha só passa com Naramig. Muitas pessoas utilizam muito Naramig, né, Josi? A questão é, qual é a frequência? Bom, se você toma esse Naramig só no período menstrual, é uma coisa. Mas quanto desse Naramig você toma? Você toma, Fer, eu fico com dor
durante o período menstrual por 4 dias, então eu tomo 4 Naramigs. Mas é só no período menstrual. Mas você toma 4 Naramigs. Isso já é muito preocupante, a quantidade desse analgésico, tá? Então a gente tem que olhar pra quantidade. É o que eu falo, eu até respondi um stories disso agora há pouco, me perguntaram sobre o Sumax Pro. Se não podia tomar. Gente, eu não sou contra a utilização da medicação. O que eu sempre falo pra vocês é, vocês têm que só observar a quantidade e a frequência que vocês têm tomado. O remédio é uma parte importante do tratamento? Sim. Mas a gente tem que ter o controle, a gente não pode usar em excesso. Fer, quanto que a gente considera em excesso mesmo? Para os analgésicos e anti-inflamatórios, a gente costuma considerar em excesso 2 vezes na semana, tá? Então tem que tomar cuidado com essa frequência que você consome esse analgésico, tá? Porque o Naramig tem analgésico. A Silvânia comentou aqui, ó, tenho que mudar meus hábitos, mas não sei por onde começar. Sil, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer o diário, porque o diário vai te mostrar. Você vai olhar pro seu diário depois de uma semana, o ideal é um mês. Mas depois de uma semana você vai olhar pra esse diário e você vai falar, nossa, mas eu dormi mal esse dia. Aí você vai ver, mas eu tive dor esse dia. Nossa, bem no dia que eu dormi mal. Ponto. Achou. O sono é um fator importante. Aí você vai olhar lá, o que você comeu. Aí você vai falar, nossa, mas olha que engraçado, nesse dia que eu comi batata frita eu tive dor. Aí teve um outro dia que eu comi pastel e tive dor. Daí teve uma outra vez que eu comi hambúrguer e tive dor. Pronto, você matou. Fritura. Fritura tá desencadeando sua crise. É assim que a gente tem que fazer. Esse é o primeiro passo para você conseguir identificar quais são as mudanças que você precisa fazer. Tudo bem? Vamos lá. A Vanessa. Já teve relatos de tratamento exclusivo para enxaqueca Pazurta e o Engelit? Recomenda esse tratamento? Sim, já tive relatos. Já tive pacientes que se deram muito bem com os dois, né? Fizeram o Engelit e o Pazurta. Um paciente fez o Engelit e teve bom resultado. Outro paciente fez Pazurta e teve bom resultado. Mas também já tive pacientes que testaram os dois e não tiveram bom resultado. Vai depender muito do seu organismo. As taxas observadas de melhora com a utilização desses anticorpos monoclonais são boas, né? São cerca de 50%. Mas é um procedimento ainda muito caro. Existem outras formas de você pensar em tratar de uma forma mais barata, que tem um efeito significativo tanto quanto, pelo menos pelos estudos, a porcentagem de resposta positiva é tão boa quanto, que é, por exemplo, a coenzima Q10. Eu fiz um vídeo já sobre isso, dá uma olhada. O custo sai menos da metade do preço. Na verdade, acho que sai 1/4 do preço. E olha lá, tá? Pra você fazer o tratamento com a coenzima Q10 perto do preço do Pazurta e do Engelit. A Elaine pergunta assim, ó. Quanto à alimentação? O quanto a alimentação pode fazer surgir as crises? Quais os alimentos que devem ser evitados? Elaine, ela pode ser um fator muito importante. Isso vai depender muito do seu intestino, do seu organismo, tá? E do que você come. O que é ideal ser evitado? O ideal, que é um padrão que a gente costuma dizer pra todo mundo. Por quê? Porque isso sim é padrão, porque não é porque ele faz mal só pra quem sofre com enxaqueca. Ele faz mal porque só faz mal pra todo mundo. Por isso que a gente fala que deve ser retirado e deve ser evitado. Não é porque você sofre com enxaqueca que deve evitar esses alimentos que eu vou te falar agora. Qualquer pessoa deveria evitá-los. E quais são? O excesso de fritura, refrigerantes, o excesso de cafeína, o consumo exagerado, na verdade deveria ser banido, né? Aqueles caldos prontos, né? Que nem a gente já comentou aqui, que dá o saborzinho de frango, de legumes, de carne, Ajinomoto. Então, essas são alimentos que, de uma forma geral, né? Porque ele tem glutamato monossódico, alimentos prontos, congelados. Esses são alimentos que não fazem bem pra saúde pra qualquer pessoa, tá? Só que as pessoas que sofrem com enxaqueca são mais sensíveis, tá? E aí isso passa a ser pior ainda. Essa, via de regra geral, é o que deve ser evitado. Existem outros alimentos? Existem. Mas eles vão depender do seu organismo. Então eu preciso saber como que tá o seu organismo pra gente saber que alimentos devem ser evitados. E a melhor pessoa pra ajudar nesse processo de alimentos evitados e não evitados é o nutricionista. Ele vai te pedir uma série de exames. Hoje em dia eu tava até lendo sobre isso, eu vou até trazer pra vocês. É que é um exame que tem um ticket muito alto. Mas é um exame que identifica mais de 200 tipos
alergênicos em você, mais de 200 alimentos que podem ser alergênicos em você. Embora ele tenha um ticket alto, ele é um bom caminho para quem tem muitos alimentos que são gatilho para as crises. Então eu vou fazer um vídeo trazendo um pouco sobre esses exames para vocês conhecerem um pouco. Vamos lá. A última pergunta daqui, aí eu foco só em vocês que estão no ao vivo. A Lilian, tenho enxaqueca no período menstrual. Às vezes antes, durante ou depois. 3 a 4 dias no mês. Tá claro que é hormonal. Que médico devo procurar para regular isso? Neurologista, ginecologista, endocrinologista? Lilian, primeira coisa, se você sofre com enxaqueca, é importante você fazer um acompanhamento com um neurologista, tá? Agora, para regular essa questão do anticoncepcional, a melhor pessoa que vai te ajudar é o ginecologista. Marca uma consulta com a ginecologista, não esquece de conversar com ela sobre os seus sintomas, tá? E aí, quando você for pro seu neurologista, você traz esse relato dessa conversa com a sua gineco, porque é muito importante, embora muitos profissionais não trabalhem dessa forma, é muito importante um trabalho multiprofissional, ou seja, aquele em que diversos profissionais de várias áreas trabalham juntos pensando no bem-estar do paciente. Então essa é a sugestão que eu dou pra você. Bom, deixa eu terminar de ler as perguntas aqui. Boa noite, doutora. A ATM e enxaqueca tem relação? A Vivi perguntando. Sim, Vivi, tem uma relação sim. Tem muitos pacientes que sofrem com alterações de ATM e tem enxaqueca. E tem muitos pacientes que têm enxaqueca e sofrem com alteração de ATM, tá? Está relacionada pelo aumento da tensão da musculatura que ocorre. E aí pode desencadear a enxaqueca para quem sofre com alterações da ATM. Outra alteração que também tem relação é a insônia, e a gente também vai conversar disso mais pra frente. Mas é muito importante você procurar, nesse caso, se você tem alteração de ATM, é muito importante você procurar um dentista pra ele avaliar a necessidade de você fazer uma plaquinha, pra ver o que tá acontecendo nessa articulação. Ele é a melhor pessoa pra te ajudar nesse momento. E dependendo do diagnóstico, né, de qual alteração de ATM você tem, procurar um fisioterapeuta especializado nisso. Não são tão fáceis de se encontrar, mas são extremamente capazes e conseguem ajudar muito. Tô tentando trazer um dentista pra falar disso com vocês, porque é uma demanda que vocês têm trazido bastante. A Jay colocando assim: dor muito intensa de enxaqueca, requer repouso? Sim, Jay. Quando a dor tá muito intensa, não vai adiantar você forçar. Fazer esforço físico piora, tá? Quando a dor tá intensa. Então, só levantar da cama já pode piorar a sua dor, só o esforço de se levantar. Então, o ideal é quando a dor tá muito intensa, o repouso é realmente ideal. Qual que é a minha sugestão? Fer, a dor tá muito intensa, tipo, eu tô chorando de dor, não tô aguentando. Primeira coisa, deixa uma garrafinha de água do lado da sua cama, quarto escuro, faz uma compressa geladinha na cabeça, na região onde tá doendo. Se os olhos estiver doendo, faz uma compressa de camomila nesses olhos e fique em repouso. Tá? Isso vai te ajudar a não piorar a sua dor. Porque quando a dor já tá muito intensa, é muito difícil da gente controlar. Fer, mas você fala sempre do gelo, blá, 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 blá. Sim, eles vão ajudar muito quando você pega o momento certo de fazer. Quando a dor tá muito intensa, é muito difícil de controlar. E nem a medicação vai ajudar. Aí as pessoas costumam relatar assim pra mim: Fer, a dor tá muito intensa, aí eu fui no PS, tomei remédio na veia e melhorou. Algumas nem melhoram com isso, né? Por que que melhora, gente? Porque quando a gente toma o remédio, a gente coloca ele pra dentro, a gente já tá... Normalmente, quando a gente tem a crise, a gente tem enjoos e tudo mais. Então, quando a gente pega aquele remédio e põe pra dentro, e a gente já começou a ter os enjoos, essas alterações gastrointestinais, a gente já entrou no que a gente chama de estase intestinal. Então, quando tem essa estase intestinal, a gente para de absorver tudo que a gente ingere. Tá? Então a gente não vai absorver esse remédio. Por isso que aí quando você vai no hospital, muitas vezes ele te dá aquele mesmo remédio que você ingeriu, só que na veia. E aí você responde, por quê? Porque ele vai direto para sua corrente sanguínea. Ele não precisa ser absorvido pelo seu estômago, que não está absorvendo nada, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. O momento em que você toma remédio também pode influenciar na sua resposta. Fer, me tira essa dúvida, por favor, da banana. Val, já respondi. A banana, ela pode, sim, ser um gatilho para algumas pessoas. Isso não é comum. A banana tem um índice de frutose que a gente tem que considerar. E você vai ter que levar em consideração a frequência com que você come a banana. Como que eu vou saber se a banana é um gatilho ou não? Comi a banana, deu 2 horas. Tive o início da crise. Lembrando que início da crise não necessariamente já é a dor de cabeça. Lembra que existe a fase antes, que é o pródromo. Então, comecei a bocejar, comecei
aumentou minha frequência urinária, comecei a sentir mais sede, me senti mais irritada, veio um cansaço, um aumento da tensão muscular, isso já pode ser o pródromo, tá? Se essas coisas acontecerem, ou a dor de cabeça mesmo surgir nesse período de 2 horas, quer dizer que a banana é um gatilho para você e ela deve ser evitada na sua alimentação. Vamos lá. Ali. A Regina mandando assim, ó. Doutor, o abacate pode ser, pra mim, é um vilão, apesar de amar. Ai, que difícil. É difícil, né? Principalmente quando a gente gosta muito. Mas não tem problema, você pode substituir ele por outras frutas. Por exemplo, a maçã também é muito boa. Ela não dá picos de glicemia. Ela não tem tanta frutose. O coco é um alimento muito bom. O morango é um alimento muito bom. Tá? Então existem outras frutas que você pode consumir no lugar. É que algumas dietas são extremamente restritivas e liberam pro paciente comer só a maçã e o coco, e aí a pessoa fica, nossa, mas você não pode comer maçã, o que eu vou comer na minha... abacate e coco, e aí você fala, nossa, mas se eu não posso comer abacate, o que eu vou comer? Só posso comer coco? Não, tá? Você tem que testar alimentos, porque é o que eu sempre digo pra vocês, gente. Primeiro, a Nath, a nutricionista que veio aqui conversar com a gente, ela já deixou clara, não existe uma dieta padrão pra quem sofre com enxaqueca. Isso não existe, tá? Porque a enxaqueca é diferente em cada organismo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, assim, uma coisa é, eu testei uma coisa, uma fruta, me fez mal. Testei outra fruta, me fez mal. Você tira, né? Você restringe o consumo dessas frutas. Agora, você, porque ouviu alguém dizer que blá, 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 aí você cortou todas as frutas. Não. É doideira fazer isso, tá? Então, se eu vier aqui falar pra vocês, gente, ó, eu parei de comer, não como mais nenhuma proteína. Não como mais carne nenhuma, nem de frango, nem de... Aí vocês vão simplesmente cortar a alimentação de vocês? Não, gente. Por quê? Porque varia de cada organismo. É uma loucura a gente fazer isso, tá? A gente tem que ter muita cautela. Quando a gente sofre com enxaqueca, a gente tá tão cansado de sentir dor que a gente tá disposto a quase tudo, normalmente, né? Então, já que alguém disse que isso funciona, eu vou largar tudo, vou seguir isso e acabou. Mas a gente tem que ter bastante cautela, porque a gente pode colocar o nosso organismo em risco fazendo isso. A gente pode entrar em déficits nutricionais fazendo isso. Tá? Então, a única pessoa que pode prescrever uma dieta dizendo isso não pode comer, isso pode comer, é um nutricionista. E a Nath, que veio aqui, que é uma nutricionista excelente, já deixou claro que isso de pode e não pode também é uma linha que a gente costuma evitar. Bom, vamos lá, deixa eu ver. A Valquíria, enquanto isso, estou comendo só abacate, já que estou sofrendo todos os dias com dor. Só abacate? Você não tá comendo mais nada? Ou é a única fruta que você tá comendo? Responde pra mim que eu fiquei preocupada. Vamos lá. Fala um pouco da migrânia ortofacial. Começa na coluna e sobe pra face. E depois cabeça. Obrigada, doutora. Vamos fazer um vídeo sobre isso? Eu posso fazer um vídeo explicando um pouquinho melhor sobre essa relação que vocês têm me perguntado. De alterações estruturais, alterações na coluna, né? Dores que começam na coluna e vão subindo até a cabeça. E aí a gente explica um pouquinho melhor porque o nosso tempo tá acabando. A Jay comentando aqui, creio que se a pessoa estiver bem, desinflamada, com o sono em dia, as emoções controladas, alguns gatilhos deixam até de ser gatilhos. Deixados industrializados, carboidratos refinados, óleos vegetais. Pois é, isso é verdade. Como que funciona o tratamento comigo? A Andrea, que tá aqui, que é a mãe do Albert, sabe bem disso. A gente tava conversando agora há pouco na consulta. A gente acaba fazendo algumas retiradas, né, de algumas coisas no começo, né, pra gente conseguir entender qual que é o impacto de cada coisa. A partir do momento que a gente passa a ter controle da crise, você diminui a frequência da crise, a gente começa a reintroduzir. A Rô, não sei se a Rô tá aqui agora, a Rosângela é uma paciente que tá nessa fase comigo. A gente fez algumas mudanças de hábito, começou a controlar bem, então a gente tá começando a liberar a reintrodução de algumas coisas que antigamente a gente via como gatilho, tá? E aí muitas vezes você vai poder realmente voltar a consumir aquelas coisas sem ter crise, porque os outros fatores estão em equilíbrio, você tá desinflamada, você tá com um sono ok, você tá praticando atividade física, então é exatamente isso, gente. Ai, que orgulho dessas pacientes maravilhosas que estão entendendo tudo. Bom, vamos lá. Fer, anti-inflamatório combinado com analgésico pode ser uma boa alternativa para crise de enxaqueca? A Daisy perguntando. Daisy, essa costuma ser uma indicação de muitos neurologistas para o momento de crise, tá? Tem muitas pacientes que chegam com essa receita do neurologista. A questão é, só observe a frequência que você tem tomado. Eu fiz um vídeo já, dá uma procurada no meu feed em que eu explico o impacto
do uso excessivo de analgésicos e anti-inflamatórios, principalmente pro fígado e pros rins. Então tem que tomar cuidado com a frequência que você tem tomado. Porque assim, ó, se você sofre com enxaqueca, com crises 3 vezes no mês, e cada crise dura 4 dias, e aí você toma um combinadinho todos os dias que você tem crise, faz as contas aí de quantas vezes no mês você vai estar tomando anti-inflamatório e analgésicos, tá? Então é complicado a gente pensar. Isso é muito efetivo, ele pode ser muito efetivo, mas você vai estar precisando de cada vez doses maiores se você tomar com muita frequência. E aí você pode ter uma repercussão muito grande, tanto na cronificação das suas crises, quanto também na intensidade e no tempo de dor. As suas crises podem passar a ter uma duração muito maior, tá? Então toma cuidado. Pode ser efetivo, mas vai depender da frequência que você utiliza. A Nath, fui diagnosticada com enxaqueca crônica aguda. Estou tomando valproato de sódio, Depaquene, receitado pelo neurologista. Porém, estou tomando há 5 meses e ainda sinto muitas dores de cabeça todos os dias. Nath, primeira coisa que você tem que observar. Bom, 5 meses já era tempo suficiente para essa medicação fazer efeito. Você não percebeu melhora nenhuma? Isso é uma coisa que você tem que observar. Segundo fator, é muito importante você relatar isso pro seu neurologista. Olha, doutor, não tô sentindo melhora. Não faz 1 ou 2 meses que eu tô tomando, fazem 5 meses que eu tô tomando essa medicação. Tem alguma outra alternativa que a gente possa tentar? Essa é uma pergunta interessante para vocês fazerem. Por que eu convido vocês a fazerem esse tipo de questionamento pro neurologista de vocês? Porque mostra que vocês também estão querendo ter um papel ativo no tratamento, tá? Então não é, vou prescrever qualquer coisa que tá tudo bem. Não. Vocês querem entender, vocês estão observando os resultados, vocês querem resultados mais efetivos. Então é importante vocês trazerem esse tipo de questionamento. Quando você percebe que, depois de tanto tempo você não percebeu melhora nenhuma, com certeza tá na hora de tentar outra alternativa, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver. A Vi, boa noite. Tenho enxaqueca crônica, sinto dores todos os dias. Me fala dos remédios. Vi, bom, eu não sei se você é nova aqui, mas quem tá aqui há mais tempo sabe que eu não gosto de falar de remédio. Eu acabo respondendo as perguntas que vocês me mandam sobre medicação e faço de vez em quando até vídeos sobre isso, mas a linha que eu sigo é de mudanças de hábito. Então é muito mais fácil você trazer pra mim qual que é o problema que você tá tendo e a gente tenta achar aqui durante a live alguns fatores que a gente possa trabalhar e aí eu dou dicas de como melhorar, mudar isso. Agora, sugerir remédios não é uma coisa que eu faço, não é uma coisa que eu acho bacana fazer, tá? Eu posso comentar normalmente de efeitos colaterais, que é o que eu estudo mais, justamente pra mostrar pra vocês o quanto não é saudável tomar tanto remédio, tá? Mas a medicação é sempre um caminho que eu não gosto de seguir pela linha mesmo que eu tracei pra minha vida depois de experimentar mais de 10 tipos de remédio em um ano, ter milhões de efeitos colaterais e sem resultado e continuar com dor. Então, eu só falo mesmo de remédio porque vocês me pedem, assim, mas eu não é um aspecto que eu não gosto de conversar muito, porque eu sou bem traumatizada em relação a isso. Obrigada, Taninha. A G comentando aqui, mudanças de hábito valem muito a pena, melhora a saúde de todos, alimentação, sono, emoções, exercícios, massagens da Fer, alongamentos da Fer. Obrigada, G, fico muito feliz de estar tendo uma repercussão positiva na sua qualidade de vida. É muito gratificante poder fazer parte desse processo de autoconhecimento, de aprendizado. Eu sei que tem gente que acha que tá aqui dando essas informações é besteira, mas de uma forma geral eu entendo, porque isso faltou pra mim, né? Então é isso que eu acho que é importante ressaltar nesses últimos minutinhos que eu tenho com vocês. Eu senti falta de não saber tanto sobre a minha doença, porque não tinha um diagnóstico fechado e tudo mais. E quando eu passei a estudar sobre ela, quando eu passei a entender, ficou mais fácil lidar com ela, né? Então é por esse caminho que eu tenho seguido com vocês, né? Trazer as informações necessárias para que vocês não... A gente tem medo do que a gente não conhece, né? Então muitas vezes por isso que a enxaqueca deixa a gente tão angustiada, porque a gente não sabe o que causa. Só de mudar esse fator, só de mostrar para a paciente o que causa, gente, já muda muito a relação dela com a enxaqueca, tá? Isso é muito importante. Por isso que eu sempre falo, gente, façam diário da enxaqueca, façam diário da enxaqueca. Muda muito a relação de vocês. Ao ponto de ter pacientes hoje que mesmo sofrendo com crises de enxaqueca, mesmo tendo crises de enxaqueca, não sofrem com isso. Conseguem ter qualidade de vida mesmo tendo a crise. Porque sabe o que fez a crise surgir, tá? Então é esse o objetivo que eu tenho pra vocês. Hoje eu tenho qualidade de vida sim.
Eu não tenho crises ainda? Não, eu tenho crises. Mas eu sei o que eu fiz para que elas viessem. E ao mesmo tempo eu não me culpo, porque é uma escolha. Eu sabia que se eu fizesse tal coisa, a crise viria. Mas mesmo assim eu escolhi fazer, então tá tudo bem. A crise veio. Uma paciente minha disse assim uma vez: tomei muito café, fiz tudo errado, e aí a crise veio. Bem feito pra mim. Nossa, Fer, mas eu tô tão feliz de ter tomado aquele café, de ter feito aquilo. É isso, gente. É equilíbrio na vida. É se sentir bem mesmo tendo a enxaqueca. Só que a gente vai diminuindo as frequências, vai diminuindo a intensidade, porque é óbvio. Fer, eu tô com uma crise todos os dias e tô com dor muito intensa todos os dias. Dá pra me sentir, nossa, tô super feliz? Não, né? Então a gente precisa primeiro diminuir a frequência, diminuir a intensidade, e aí sim você vai conseguir mudar a sua relação com as suas crises e ela vai deixar de te trazer sofrimento. Ela vai fazer parte da sua vida de uma certa forma. De vez em quando ela vai te visitar, mas com uma frequência menor. Mas ainda assim ela não vai ser aquela crise que vai te deixar de cama, que vai te fazer perder compromissos e nem momentos importantes da sua vida. A Jay comentando, também já esqueci quantos anos eu tinha. Jay, eu tenho isso direto. Esqueço a data do meu aniversário, o endereço onde eu moro. Isso acontece com frequência. Isso porque eu já parei de tomar medicamento há muito tempo, tá? Mas realmente tem isso. A Camila perguntando, você acredita que a maioria dos gatilhos são por alimentos ou estilo de vida? Estilo de vida, tá? Tem pessoas que têm muitos gatilhos alimentares, né? Mas é específico. Aquela pessoa que comeu isso, deu crise, comeu isso, deu crise. Mas de uma forma geral, a grande maioria das minhas pacientes, a maior parte é estilo de vida. A gente consegue mudar o estilo de vida e com isso a gente consegue diminuir drasticamente a frequência e as crises de enxaqueca. Gente, nosso tempo tá acabando, eu tô descendo aqui e aí continua chegando muita pergunta. Ali, a Andréia tá aqui, ó. Fer, você é uma pessoa muito especial, que Deus te abençoe muito. Obrigada, Andréia. Tá acabando o nosso tempo, eu tô vendo que tem pergunta pra caramba ainda. Vamos fazer o seguinte... Nossa, tinha muita pergunta ainda, gente do céu. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir a caixinha de perguntas de novo. Tô até suando agora, gente. Vou abrir a caixinha de perguntas de novo no domingo. Então, todas as perguntas que vocês mandaram aqui, porque eu não tenho acesso a elas depois que encerra a live, tá, gente? Não é que eu não respondo porque eu não quero depois. Elas somem pra mim. Todas as perguntas que vocês mandaram aqui, que não deu tempo de eu ler, todas as que eu li, eu respondi. As que eu não li, guarda essa perguntinha. Manda pra mim no domingo. Eu vou abrir a caixinha de perguntas no Stories e eu faço o post. Vocês podem escrever no post. O que é legal do post? O post é legal para perguntas mais complexas, né? Que exigem uma resposta que vocês imaginam que é uma resposta mais ampla. Então vocês mandam lá escrito no post, que até o pessoal costuma até responder. As meninas costumam interagir. E no Stories eu tenho 15 segundinhos para responder. Então são perguntas mais papum, né? Então assim, vocês escolham lá qual que é o melhor lugar para mandar a pergunta de vocês. Domingo eu abro de novo a caixinha de perguntas. Abro de novo, posto de novo aquele post pra vocês mandarem. Não deixe de mandar as dúvidas que vocês deixaram aqui, que não deu tempo de ler, tá? A Helena perguntando como faz pra se consultar, me manda inbox que a gente conversa. A Ana também tá mandando aqui, informação é tudo, até pra gente conseguir enxergar o que causa nossas crises. A Ana fez parte do desafio 10 dias com a Fer, muito feliz de te ver aqui, Ana. Estamos acabando os nossos últimos segundos. Então, gente, combinado, né? As perguntas que faltaram, manda pra mim no domingo. Eu vou abrir a caixinha de perguntas, você manda essa pergunta, vou postar de novo uma foto do Fer Me Explica. Vocês mandam lá. Na segunda-feira que vem, às 8h04, 20h04, eu tô de volta pra responder as perguntas que vocês me enviaram. Um beijo grande, gente. Até a próxima.